Ele foi rejeitado por todos, mas Deus o abraçou primeiro. Era uma tarde quente de verão, daquele tipo que faz o ar pesar sobre os ombros e o suor escorrer sem piedade. O sol batia forte nas ruas de terra do pequeno bairro onde morávamos, e as crianças brincavam descalças, correndo entre as casas simples, enquanto as mães varriam as calçadas ou preparavam o jantar no fogão a lenha. Foi nesse cenário humilde, entre o cheiro de terra molhada e o som dos pássaros no fim da tarde, que tudo começou. Meu filho, Lucas, então com apenas 9 anos, voltou da escola com os olhos baixos, os ombros caídos e um papel amassado na mão. Eu estava na cozinha cortando legumes para um ensopado, quando o vi entrar devagar, como se carregasse o mundo nas costas. Algo estava muito errado. Ele se sentou à mesa de madeira gaste pelo tempo, sem dizer uma palavra. O silêncio dele era tão pesado que fiz questão de guardar a faca e me aproximar. Quando perguntei o que havia acontecido, ele apenas estendeu o papel amassado, sem olhar para mim. Desdobrei com cuidado e vi que era um bilhete escrito à mão, com letras tremidas e rabiscos de caneta azul. Diziam coisas cruéis. Ninguém gosta de você, você é esquisito. Não brinca com a gente, vai embora, você estraga tudo. Meu coração se partiu ali mesmo. Eram palavras de crianças da própria sala dele, assinadas por quase todos os colegas. Lucas, que sempre foi quietinho, sensível, que preferia ler a Bíblia ou ajudar os mais novos a brincar de bola, havia sido rejeitado por todos. Não havia uma razão clara, apenas a maldade que às vezes nasce do nada, como erva daninha em terreno fértil. Naquela noite, enquanto ele se deitava, ouvi os soluços abafados vindo do quarto. Fui até lá e me sentei na beirada da cama, passando a mão em seus cabelos castanhos, ainda úmidos das lágrimas. Ele não queria falar, mas eu sabia que a dor estava ali, latejando como uma ferida aberta. Por que eles não gostam de mim, mãe? Perguntou finalmente com a voz trêmula. Não havia resposta fácil. Como explicar para uma criança que o mundo pode ser cruel sem motivo? Que às vezes as pessoas machucam apenas porque não conhecem o amor que Deus colocou dentro dela? Apenas o abracei forte e chorei junto, pedindo a Deus que me desse palavras. Mas naquele momento só conseguia repetir: Deus te ama, filho. Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Os dias seguintes foram difíceis. Lucas passava horas sentado no quintal, olhando para o céu, ou então se trancava no quarto, relendo as passagens da Bíblia que tanto gostava. Ele parou de ir à escola por uma semana, com medo de enfrentar aquelas crianças novamente. Eu e meu marido, José, orávamos todos os dias, de joelhos no chão da sala, pedindo a Deus que fortalecesse nosso filho. Senhor, tu conheces o coração dele. Tu sabes como ele é bom, como ele ama o próximo, como ele busca te agradar. Não deixes que essa dor o afaste de ti. Mostra a ele que tu estás aqui, mesmo quando os homens o rejeitam. José, homem de poucas palavras mas de fé inabalável, colocava as mãos na cabeça de Lucas todas as noites e orava em voz baixa, com lágrimas nos olhos. Pai, abençoa este menino. Dá-lhe forças para superar esta prova. Que ele saiba que mesmo que todos o abandonem, tu nunca o deixarás. Mas a situação piorou. Um dia, quando Lucas finalmente voltou à escola, as coisas não melhoraram. As crianças continuavam a ignorá-lo, a rir quando ele tentava se aproximar, a fazer piadas sobre suas roupas simples ou seu jeito calmo. Uma vez, cheguei a ir até a escola falar com a professora, uma senhora já de idade, que apenas suspirou e disse: crianças são assim, Dona Maria. Ele precisa aprender a se defender. Mas como? Como ensinar um coração puro a se defender da maldade? Como fazer um menino que só conhecia o amor de Deus entender que o mundo poderia ser tão frio? Foi então que Lucas começou a adoecer. Primeiro foram dores de cabeça constantes. Depois uma febre baixa que não passava, mesmo com os remédios caseiros que eu preparava. Ele emagreceu, perdeu o brilho nos olhos, e suas orações à noite ficaram mais longas, mais desesperadas. Deus, por que tu me deixaste sozinho? Por que ninguém me quer? Eu ouvi essas palavras e sentia como se meu próprio coração estivesse sendo esmagado. Uma noite, depois de mais um dia difícil, Lucas teve um sonho. Ele me contou no dia seguinte, com os olhos arregalados. Mãe, sonhei que estava num lugar escuro, todo mundo me empurrava, e eu caí num buraco profundo. Mas então uma mão grande me segurou e me puxou para cima. Quando olhei, era Jesus. Ele me abraçou e disse: você nunca esteve sozinho. Eu estive aqui o tempo todo. Esse sonho mudou algo dentro dele. Não que a dor tivesse sumido, mas era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em seu coração novamente. Mas a enfermidade física persistia. A febre subia e descia, e Lucas começou a ter dores nas juntas, uma fraqueza que o impedia até de levantar da cama.
Levei-o ao médico da cidade, um homem bondoso que, depois de muitos exames, franziu a testa e disse: pode ser algo mais sério. Precisamos fazer mais testes. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um trovão. Mais sério. O que poderia ser mais sério do que ver meu filho definhar diante dos meus olhos, enquanto o mundo o rejeitava e a doença o consumia? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei de joelhos ao lado da cama de Lucas com as mãos postas, chorando e clamando a Deus: Senhor, até quando? Até onde essa prova vai chegar? Eu sei que tu és bom, que tu tens um propósito, mas meu coração não aguenta mais ver meu filho sofrer. Se é para ele ser curado, cura-o. Se é para ele aprender algo, ensina-nos juntos. Mas não nos deixes, Senhor. Não nos abandones. Os dias se arrastavam como anos. Lucas mal conseguia sair da cama. Suas pernas doíam, sua cabeça latejava, e a febre o deixava sonolento a maior parte do tempo. Mas mesmo assim, todas as manhãs, ele pedia que eu lesse a Bíblia para ele. Mãe, lê o Salmo 23 outra vez, pedia com a voz fraca. E eu lia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar. E enquanto eu lia, suas lágrimas escorriam pelo rosto, mas havia uma paz em seus olhos que eu não entendia. Eu sei que ele está aqui, mãe dizia. Mesmo que eu não sinta, eu sei. Aquelas palavras me davam forças para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Até que uma tarde, enquanto eu preparava um chá para aliviar sua dor, Lucas chamou por mim com uma urgência que não ouvi há semanas. Corri até o quarto e o encontrei sentado na cama, os olhos brilhando de uma maneira que não via há muito tempo. Mãe, eu tive outra visão, disse ofegante. Desta vez eu estava num lugar bonito, cheio de luz. E tinha uma mesa grande com muitas pessoas sentadas, todas sorrindo. Mas tinha um lugar vazio bem no meio. E uma voz disse: este lugar é para você. Você foi chamado para algo grande, mas primeiro precisa passar por isto. Fiquei sem palavras. Como um menino de 9 anos, doente e rejeitado, poderia ter tanta fé? Como ele conseguia enxergar além da dor, enquanto eu, sua mãe, só via o sofrimento? Naquela mesma noite, algo mudou. Lucas pediu para ir à reunião na igreja, mesmo fraco. José o carregou nos braços, e eu o segui com o coração apertado. Quando chegamos, os irmãos nos receberam com carinho, mas muitos olhavam para Lucas com pena, cochichando sobre sua aparência doente. Mas ele não ligou. Pediu para sentar na primeira fileira perto do púlpito. Quando o irmão que presidia a reunião começou a ler a palavra, Lucas fechou os olhos e começou a orar em voz baixa. De repente, no meio do silêncio, ele levantou a mão e disse, com uma voz clara e firme que não parecia vir de uma criança: irmãos, eu sei que muitos aqui já passaram por coisas difíceis. Mas Deus não nos abandonou. Mesmo quando todos nos rejeitam, Ele nos abraça primeiro. Aquelas palavras ecoaram na sala, e muitos irmãos começaram a chorar. O irmão que presidia se ajoelhou ali mesmo e começou a orar por Lucas com lágrimas: Senhor, este menino é teu. Tu o chamaste desde o ventre. Cura-o, Senhor. Mostra a todos nós que tu estás aqui. E então, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto os irmãos oravam, Lucas começou a tremer. Seu rosto, antes pálido, ganhou cor. Ele se levantou sozinho, sem a ajuda de ninguém, e disse: eu estou curado. Não havia dúvida em sua voz. Não havia medo. Era uma declaração de fé pura. E de fato, nos dias que se seguiram, a febre sumiu. As dores desapareceram. A fraqueza se foi. Os médicos, quando o examinaram novamente, não encontraram nada. É um milagre, disse o médico, balançando a cabeça incrédulo. Mas nós sabíamos que não era apenas um milagre físico. Era um milagre de restauração espiritual. Deus não apenas curou o corpo de Lucas, mas também seu coração. Ele o abraçou quando todos o rejeitaram. Hoje, anos depois, Lucas é um jovem forte na fé. Ele não esqueceu daqueles dias difíceis, mas agora os conta como um testemunho do poder de Deus. Ele se tornou um consolo para outras crianças que passam pelo mesmo, sempre dizendo: se Deus esteve comigo quando todos me abandonaram, Ele estará com você também. Às vezes, quando vejo lendo a Bíblia ou orando com alguém que está sofrendo, lembro daquele menino frágil, deitado na cama com febre e dor no coração. E agradeço a Deus por ter nos mostrado que mesmo quando o mundo nos vira as costas, Ele nos abraça primeiro. Não sei por que Deus permite que passemos por provas tão difíceis. Não entendo por que crianças inocentes sofrem, por que a rejeição dói tanto, por que a doença parece não ter fim. Mas uma coisa eu sei: Deus não nos deixa. Ele está nos detalhes, nas lágrimas da madrugada, nos suspiros que ninguém ouve. Ele está no abraço de um pai que ora por seu filho, na fé de uma mãe que não desiste, no sonho de uma criança que mesmo no escuro enxerga a luz.
Ele foi rejeitado por todos, mas Deus o abraçou primeiro. E isso fez toda a diferença.